Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a santa e doce Palavra de Deus. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2019. O tema deste trimestre é o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. A lição desta semana é a lição de número 4, o altar do holocausto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e sejam bem-vindos para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. O altar do holocausto. O termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente ou aquilo que sobe. Na Bíblia conhecemos o holocausto como uma oferta para Deus que deveria ser consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Quando o ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era a do altar, mais conhecido como altar do holocausto. O holocausto era um sacrifício totalmente queimado para Deus. O animal era morto e seu sangue derramado sobre o altar, e a carcaça do animal era toda queimada, conforme Êxodo 29, 16 a 18. Sacrifique-o, pegue o sangue e jogue-o nos lados do altar. Corte o cordeiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas e coloque-as ao lado da cabeça e das outras partes. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável dedicada ao Senhor, preparada no fogo. O holocausto servia como pagamento pelo pecado. A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar. No hebraico, a palavra holocausto significa olam, literalmente significa ascendente ou aquilo que sobe. Portanto, a fumaça do holocausto oferecido subia pelos ares. Neste lugar, o sangue dos muitos sacrifícios era derramado pelos pecados do povo. Ali no altar, Deus se encontrava com Israel para reconciliação, quando um animal limpo, sem defeito, era oferecido, substituindo o pecador. É por isso que a igreja, nos dias de hoje, individualmente, cada um de nós precisamos ter um altar, porque no nosso altar, com a nossa oração a Deus, com o nosso sacrifício de oração, nós vamos buscar a comunhão com Deus, buscar a nossa reconciliação com Deus, arrependido de todos os nossos pecados. No nosso altar, nós vamos entrar em comunhão com Deus e viver sempre com Ele, mas sempre estando no altar. A forma do altar era quadrada, com seu lado interno produzido de madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze. Media 2,25 metros aos lados e mais de 1,35 metros de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifres. Isso ajudava os sacerdotes na ministração da cerimônia,
pois o animal ficava amarrado em um desses chifres, para em seguida ser sacrificado. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele tinha que passar por alguns metros de distância pelo altar dos holocaustos. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. Aprendemos na lição passada que o caminho é Cristo e Cristo é a porta que nos leva à salvação. O altar do holocausto estava ali. O sacerdote simboliza Cristo, que apresenta a Deus, apresenta nós, apresenta eu, apresenta você a Deus, apresenta o nosso sacrifício, apresenta a nossa oração ao Senhor, ou apresenta o nosso pedido a Deus, que conforme a sua vontade, Ele nos concederá a sua bênção. Devido à frequência de sacrifícios diários, era também chamado holocausto contínuo. O animal era queimado no holocausto diariamente. Por isso que todos os dias nós precisamos estar no nosso altar, pedindo a Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, buscando estar em comunhão com Deus todos os dias. O holocausto era contínuo, o sacrifício, sempre havia sacrifícios sendo oferecidos no altar. O animal era queimado no holocausto e o cheiro de sua gordura era suave, de modo que agradava a Deus. Que os nossos sacrifícios, que as nossas orações, que as nossas adorações ao Senhor, que o nosso louvor, que a nossa vida de consagração a Deus esteja agradando ao Senhor. Foi o que Cristo fez por nós. Ele entregou um sacrifício suave a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. As nossas orações, a nossa vida de consagração a Deus, a nossa vida de santidade, ela precisa agradar a Deus, ela precisa chegar às narinas de Deus como um cheiro suave. Cristo, ele fez isso por nós. Ele se entregou. E o sacrifício que Jesus fez por nós chegou também com cheiro suave às narinas de Deus. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto aqueles animais que eram oferecidos ao Senhor apenas cobria o pecado do pecador, Jesus Cristo, ele, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz por nossos pecados, ele tira o pecado do mundo. Assim, nosso Senhor suportou em nosso lugar o juízo de Deus sobre o pecado.
fazendo-se pecado por nós. Isaías 53:5, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tenha confiança na suficiência do sacrifício de Jesus. Todo o acontecimento histórico e espiritual é relevante em Cristo. Quando nós examinamos a história de Cristo, tanto a história de Cristo como pessoa e a história de Cristo como Deus nessa terra, desde o seu nascimento, a sua vida, o seu sofrimento, os seus milagres, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, a traição, a prisão, a crucificação. Também ele apanhou por nós, ele foi esbofeteado, ele sofreu injúrias, ele sofreu calúnias, ele sofreu espancamentos, ele foi surrado, ele levou a cruz até o Calvário, ele foi crucificado. Isso tudo é relevante, e quando nós examinamos isso em nosso coração de uma forma sincera, isso implica a nossa eternidade. A nossa eternidade, ela está nesses acontecimentos. E quando nós cremos de forma sincera, quando nós valorizamos esses acontecimentos, tanto histórico quanto espiritual, isso significa que nós crescemos e nos preparemos a cada dia mais para viver a vida eterna. Os chifres do altar indicam um símbolo de poder, autoridade e proteção. Essa simbologia estava sempre presente no altar do holocausto e lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, ele é poderoso para salvar todos os homens. Quando fazemos a obra de Deus em nome de Jesus, o seu poder, a sua autoridade e a sua proteção, ela se manifesta na nossa vida. Em Mateus 28:19, Jesus disse: ide, ensinai todas as nações. Isso é uma ordem de Jesus. 16:15, ele disse: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Em Lucas 24:47, ele disse: em meu nome, pregue o evangelho do arrependimento. Em Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas. Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 2, versículo 2, João disse que Jesus é a propiciação pelos pecados de todos que se arrependem. Então nós vemos aqui a manifestação da autoridade, do poder de Deus e também da sua proteção. O sacerdote molhava as pontas dos chifres com o sangue do sacrifício. Esses 4 chifres apontam para as 4 primeiras trombetas de uma série de 7 trombetas do Apocalipse, registradas no capítulo 8, versículos de 1 a 13.
Essas trombetas foram tocadas no intervalo da abertura do 6º para o 7º selo de Apocalipse. No intervalo do 6º capítulo de Apocalipse, antes de se iniciar o toque das 4 trombetas, no capítulo 8, vemos a proteção dos 144 mil judeus selados de Deus. E nós vemos também falar sobre a salvação dos mártires da grande tribulação. E quando nós esperamos que no 7º selo se encerraria o plano de Deus quanto ao seu juízo sobre a terra, o último selo abre um leque de 7 trombetas, e as primeiras 4 inicia mais horríveis juízos sobre os 4 cantos da terra, simbolizados pelas 4 pontas do altar do holocausto. A primeira trombeta fala da terceira parte da vegetação da terra que será queimada. A segunda trombeta fala da terceira parte das águas que se transformarão em sangue. A terceira trombeta fala da terceira parte dos rios e das fontes das águas, que tornarão-se em absinto com a queda de uma grande estrela, e esta estrela tem por nome também absinto. Os homens morrerão quando beberem dessas águas, que se tornarão amargas ao seu paladar, e as pessoas com este amargo morrerão a terça parte. Então, o sangue nas pontas do altar simboliza a dispensação da graça com a salvação dos homens por todos os 4 cantos da terra, através da obra redentora de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, antes desses juízos de Deus sobre a terra, no período da grande tribulação. E aqui nós temos a 4ª trombeta, que está em Apocalipse 8, 12 e 13. Diz assim: e o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, João diz assim, e olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. O Antigo Testamento, ele apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar dos holocaustos apresenta-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nelas. As 4 pontas, os 4 chifres do altar, e o sentido de redenção. Então nós vamos ver, nesses sentidos, nós analisamos aqui a propiciação, a substituição, a reconciliação e a redenção, simbolizadas pelas 4 pontas. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário Reis, implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifícios. Nas Escrituras, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Quando o sacerdote imolava o animal e retirava-lhe o sangue do altar de 4 pontas, e com esse gesto
apresentava a oferta pelos pecados do povo. Isso é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. É um ato de duas partes que envolve apaziguar a ira de uma pessoa ofendida e reconciliar. As duas partes que estavam envolvidas ali eram o sacerdote e o animal que estava sendo oferecido, apaziguando a ira de Deus, a pessoa ofendida, a ira de Deus sobre o pecador que estava ali para se reconciliar. A Bíblia ensina que o próprio Deus proveu um único meio através da qual a sua ira pôde ser apaziguada e o homem pecador ser reconciliado com ele. Esse único meio que não é mais preciso ser animais, esse único meio que o Senhor Deus preparou é Cristo. Cristo é quem apazigua, Cristo é quem advoga, é quem media esta reconciliação, é que aplaca essa ira de Deus para com o homem pecador. Porque através de Cristo o homem se reconcilia com Deus. Através do seu arrependimento com um coração quebrantado. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e a santidade fossem satisfeitas e proporcionassem um perdão eficaz ao pecador. A ira de Deus permanece sobre todo aquele que rejeita o Filho de Deus. Ela sempre continua na vida daqueles que estão rejeitando o Filho de Deus, daqueles que não recebem Jesus, a ira permanece na sua vida. Só no momento em que esta pessoa recebe o Filho de Deus na sua vida, se entrega a Jesus para viver uma vida de obediência a Cristo, a ira de Deus, então, ela é aplacada. Ela não existe mais. Agora, porque os demais que recebem Jesus agradam a Deus e têm vida eterna. Veja o que diz João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Olha aí. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Para que a ira de Deus seja retirada da vida do homem pecador, é necessário que esse homem receba Jesus na sua vida e permaneça vivendo sempre com ele. As quatro pontas do altar do holocausto rememoram a morte de Cristo como propiciação provida de Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça divina. Veja que nós primeiro somos regenerados para depois sermos justificados. Nós precisamos primeiro de uma mudança interior para sermos justificados por Deus. O Senhor tomou sobre si o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Pai. A graça estava sempre ela esteve em Deus. No Antigo Testamento, esta graça estava oculta em Deus. Mesmo que algumas vezes Deus manifestou essa graça. Veja quando ele não exterminou
a cidade de Nínive, uma cidade de pecadores cruéis, e Deus teve compaixão daquele povo. Quando aquele povo se arrependeu, a graça de Deus se manifestou ali, mas ela estava oculta. Mas em outros momentos, não só esse, mas em outros momentos a graça de Deus ela se manifestou mesmo no Antigo Testamento, mas de uma forma completa ela se manifestou em Jesus. A graça de Deus se manifestou em sua plenitude na vida de Cristo. Sendo justificado, Romanos 3, 24 a 26 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, olha lá, pela redenção que há em Cristo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. As 4 pontas e a substituição. Levítico 16 diz muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal devia ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido, a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos com as 4 pontas, ou seja, o pecador arrependendo-se do seu pecado, trazia o animal, confessava para o sacerdote o seu pecado. E o sacerdote, então, com as suas mãos na cabeça do animal, repetia o que o pecador estava confessando. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. 1 de Pedro 2, 24, diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Não. 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas nós fomos então sarados. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então Jesus Cristo, ele faz isso por nós. Nós confessamos os nossos pecados. Nós falamos com o Senhor Jesus. Nós detalhamos os nossos defeitos, as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas dificuldades para viver uma vida de santidade. E o Senhor Jesus apresenta tudo isso ao Pai, que tem então misericórdia e compaixão de nós. Ele olha então para Cristo, ele olha para nós através de Cristo. Ele nos vê através de Jesus. Então, quem não tem Jesus, como Deus vai vê-lo? É preciso ter Jesus na vida para que Deus possa vê-lo. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. Aí sim, 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quando o animal imolado e limpo era colocado sobre o altar de fogo, tornava-se maldito por Deus em lugar dos seres humanos pecadores. Entende-se que a expiação é quando Deus perdoa o pecado do pecador arrependido e abre o caminho para a reconciliação. Então, a expiação só acontece quando o pecador é perdoado e o pecador precisa estar arrependido do seu pecado. Não é apenas o ato de se dobrar, de ir à frente ou de uma obra qualquer. Não, ele precisa estar arrependido do seu pecado. E aí vai acontecer a expiação. O caminho se abre para a reconciliação com o pecador mediante o sacrifício de um substituto. Jesus, ele nos substituiu. Nós era que deveríamos morrer. Nós deveríamos morrer por nosso pecado. Mas o Senhor Jesus morreu por nós. A dívida que Adão contraiu lá no Jardim do Éden, ela estava sobre a nossa vida. E o Senhor Jesus comprou essa dívida, rasgou a cédula que nos condenava à morte. E entregou-se a si mesmo como sacrifício e morreu por nossos pecados. O altar de incenso, aqui eu só fiz aqui uma colocação sobre a diferença do outro altar. O altar que nós estamos falando era o altar quando a pessoa entrava no pátio, ele logo via o altar de holocausto. Mas dentro da tenda, no lugar santo, tinha o altar de incenso. O altar de incenso era de madeira de acácia, coberto de ouro. O altar de holocausto era coberto de bronze. O altar de incenso, quando o sacerdote entrava na tenda, do lado esquerdo estava o candelabro. Do lado direito estava a mesa da propiciação. E logo à sua frente, entre o lugar santo e o santo dos santos, na porta estava o altar de incenso. O altar de incenso ele era coberto de ouro, mas de madeira de acácia. O incenso, o que era um incenso? O incenso era um composto de resinas, gomas e gravetos de plantas aromáticas. Não se podia fazer esse incenso para usar na sua casa. Esse incenso com essas plantas aromáticas, eles eram feitos para usar somente lá no altar de incenso. Os sacerdotes tomavam brasas do altar de bronze, esparramavam no altar de incenso, e sobre as brasas deitavam o pó aromático que exalava uma fumaça com cheiro agradável ao Senhor. Então ele ia lá no altar de bronze, pegava as brasas acesas, colocava no altar de incenso e jogava então ali o pó aromático que exalava então aquela fumaça com cheiro agradável ao Senhor. Isso é tudo simbólico, irmãos. O cheiro agradável era o símbolo das orações e intercessões em favor do povo de Israel. A fumaça do incenso subia e enchia o ambiente com um agradável cheiro que representava as orações que subiam até o trono da graça. Conforme Lucas 1, 8 a 13,
E Apocalipse 5 e versículo 8 fala das orações dos santos, das nossas orações, que nós oramos a Deus. Em Lucas 1, 8 a 13, nós vemos ali o sacerdote Zacarias, e ali representa muito bem, porque a igreja estava orando fora do templo, Zacarias estava dentro do templo, e o anjo apareceu a Zacarias trazendo a resposta das orações, mostrando que realmente as nossas orações, elas chegam a Deus, chegam ao trono da graça com cheiro suave. Então veja que isso tudo era simbólico. As 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali, uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, restando apenas o sangue colocado numa pequena pia. Esse sangue era encaminhado pelo sumo sacerdote ao lugar santíssimo para ser espargido sobre o propiciatório, conforme Levíticos 16 e 14, e também o versículo 19 e o versículo 27. E degolarão o novilho perante o Senhor à porta da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Romanos 5 e 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja bem que esse rito nos leva à cruz, porque o altar é o símbolo da cruz e Cristo é o Cordeiro, ou seja, o Cordeiro que era levado para o altar simbolizava então Cristo sendo levado à cruz. Na cruz, o Cordeiro inocente pagou a dívida do culpado. Não era isso? O homem era o culpado, ele era o pecador, e ele levava o animal para substituí-lo. E o animal é que morria, o animal é que era queimado, em vez dele. E Cristo fez isso por nós, ele morreu por nós. Nós éramos os culpados. Cristo foi por nós e morreu por nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. As 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá aqui é a libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, conforme Deuteronômio 21 e 23. Aqui é importante ressaltar o termo redimir. Aparece na língua grega com o significado de comprar e tirar fora do mercado. Uma outra expressão para redimir, além de comprar e tirar fora do mercado, é retirar do comércio de escravos, ou seja, resgatar de uma vez por todas a pessoa da escravidão. Foi isso que Jesus fez por nós quando nos libertou da escravidão do pecado. Então Jesus nos resgatou, nos comprou com o seu próprio sangue. Foi preço de sangue. Paulo diz que foi um bom preço. O preço de sangue, com esse valor. Jesus nos comprou, nos resgatou e nos tirou, nos libertando da escravidão do pecado. 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi com ouro que nós somos comprados, não foi com a prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A linguagem, só uma conclusão aqui sobre a propiciação, a substituição, a reconciliação e a redenção. Um resumo. A linguagem figurada das 4 pontas do altar: propiciação, substituição, reconciliação e redenção. Propiciação é o ato de propiciar ou tentar aplacar a ira de alguém através de um sacrifício. Então a ira de Deus era aplacada com o sacrifício oferecido. O mesmo acontece hoje. A ira de Deus ela é aplacada sobre o homem quando o homem recebe Jesus na sua vida. De outra forma, a ira permanece. Era através da vida de um animal inocente e imolado, quando na oferta do seu sangue pelo pecado do homem, a ira de Deus se aplacava. A substituição exigia um animal macho sem defeito, no qual era transferido simbolicamente o pecado do pecador pela sua confissão e repetição do sacerdote, que colocava as mãos na cabeça do animal, repetia o pecado do pecador que estava arrependido, isso, e fazia então uma transferência para o animal, que logo após era morto. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, confessa diante de Deus os nossos pecados e culpas. Na reconciliação, o animal inocente era morto, queimado com todas as suas vísceras, e somente seu sangue era retirado, levado ao lugar santíssimo pelo sumo sacerdote e aspergido sobre o propiciatório. Esse rito nos ensina que somente na cruz Deus pode ter um encontro com o pecador arrependido e reconciliado. A redenção nos dá a ideia de libertação da escravidão do pecado e implica no pagamento de um preço pelo resgate, e a morte de Cristo foi o preço de nossa redenção. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário. O altar do holocausto é a imagem do Calvário. O altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas
no lugar dos pecadores. Segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O lugar em que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi no Calvário. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, nele, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor a nós. Então, no Calvário, Jesus, o unigênito, Filho de Deus, ele foi sacrificado por amor a nós. João 3,16 retrata isso, fala isso com muita clareza. Jesus foi quem disse que ele falou que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus provou o seu amor e deu Jesus para morrer por nossos pecados. Jesus veio a esta terra e também amou. Ele se amou e provou como ele se entregou na cruz do Calvário e morreu por nossos pecados. Agora é a minha vez, agora é a sua vez de amar também. E nós amamos a Deus e provamos que nós amamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos. A história, ela não acaba com Jesus morrendo na cruz. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e a morte foi derrotada. A ressurreição de Jesus mostrou que seu sacrifício na cruz foi mais que suficiente para pagar por nossos pecados. Jesus anulou o poder da morte. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus nos garante salvação. A ressurreição de Jesus nos garante vitória, nos garante ressurreição para a vida eterna, nos garante salvação, nos garante perdão e nos dá forças, nos dá ânimo, nos enche de fé para permanecermos sempre fazendo a obra de Deus e aguardando a sua tão bem-aventurada vinda para levar a sua igreja. O lugar de punição de pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus, a sua justiça, não deixa o pecado e sua punição. Infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado, como Deus se ira com ele. De forma nenhuma, ninguém quer ouvir sobre a gravidade do pecado. Ninguém quer ouvir que o pecado faz mal à pessoa. As pessoas não querem ouvir falando sobre pecado. É preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos
eficaz salvação em Jesus. Falar a verdade, falar sobre o pecado, falar que o pecado leva o homem à condenação. É dever da igreja falar sobre isso. Nós precisamos continuar falando contra o pecado. Somos protestantes, porque protestamos contra o pecado, porque o pecado leva o homem para o inferno. O pecado destrói a alma do homem, acaba com a vida do homem. As Escrituras afirmam, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É preciso, então, nós distinguirmos aqui punição do pecado e castigo disciplinar. A punição do pecado é justa e devida a todos os homens que não recebem a graça de Deus em Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, punição do pecado é uma coisa. Agora, o castigo disciplinar são as dificuldades, os sofrimentos que sobrevêm aos filhos de Deus que procuram, que escolhem andar em rebeldias e têm o objetivo de trazer esses filhos de Deus de volta aos planos de Deus para a sua própria salvação. Então, todo o sofrimento, todas as dificuldades que vêm aos filhos de Deus são permitidas por Deus para que esses reconheçam que estão errados, que estão rebeldes, que estão fora dos caminhos do Senhor e têm o objetivo de trazer, o propósito de trazer essas pessoas de volta para o plano de Deus, para a sua própria salvação. O lugar de esperança. E aqui nós concluímos. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla que a dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita para uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o pecado, tudo aquilo que o homem cometeu, já se passaram. E agora, em Cristo, é uma nova vida. Tudo se fez novo. A obra no Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso o Calvário é um lugar de esperança. O Calvário é um lugar de refrigério. O Calvário é um lugar de paz. O Calvário é um lugar de tranquilidade. É de sofrimento, mas nos mostra esse refrigério. Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério, na presença do Senhor. O milagre da ressurreição de Jesus oferece uma profunda mensagem de esperança e de vitórias para os cristãos que invocam o seu nome em todos os aspectos da sua vida. O milagre da ressurreição de Jesus, ele nos traz esta mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória, uma mensagem de fé, de graça, uma mensagem que cola nos nossos corações, e assim nós invocamos o nome do Senhor. Não é só nos momentos na igreja, mas em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. O milagre da ressurreição de Cristo sempre traz-nos uma mensagem profunda de esperança e de vitória. Jesus oferece esperança em tempos de dúvidas, encorajamento em tempos de angústias e paz, que excede a todo
o entendimento em todas as situações. Então, quer ter uma vida de paz, quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida de alegria e de verdadeira comunhão com Deus, reserve o seu altar. Monte o seu altar. Na sua casa, procure um lugar onde você vai orar. Um lugar onde você vai buscar a Deus. O seu altar, onde você vai falar com Deus. Onde você vai receber encorajamento. Onde você vai fortalecer as suas esperanças. Onde as suas dúvidas, elas vão ser expostas e elas vão ser tiradas. E você vai se encher de fé, onde as suas angústias vai ser falada com o Senhor, e Ele vai te dar refrigério, onde a paz vai encher a sua mente, vai encher o seu coração e vai encher o seu interior. Faça isso em todas as situações, busque o Senhor. Deus, Ele tem vitórias para a sua vida. Basta que você esteja sempre na presença do Senhor, sempre buscando a Deus. Ele te dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.